Olá, bom dia. Às 6 horas da manhã do dia 4 de agosto de 2022, estamos gravando mais um capítulo para o nosso canal de YouTube Guia dos Perplexos, na série O Reino de Deus, que tem uma ligação profunda com a série anterior, O Império. Devo, com muita propriedade, alertar a vocês que esse vídeo será chato. Somente um especialista, e agora eu vou me dar o direito de ter a vaidade de dizer, somente uma pessoa que tenha a visão que eu tenho do mundo, veria esse capítulo, esse vídeo, com os olhos que eu quero que veja. No entanto, não tem como pular. Eu não posso poupar vocês disto, mas devo dizer, vocês acharão tedioso, fastidioso, chato. Alertado? Então, vamos ao que interessa. Se preparem, não tenho jeito de poupá-los. Para mim, é maravilhoso. Para vocês, será um saco. Agradecendo as doações, agradecemos já são 14 alunos do Colégio Marco Caldeus. Márcia, meus preitos de admiração, nossa aula ontem foi, caramba, Márcia, custamos a achar o canal de comunicação, hein? O Zap não deu, e nós tivemos que ir para o Skype, e no encontro no Zap, nós nos encontramos no Skype e terminamos no Skype. A aula foi 10. Adorei, viu? Foi muito bom. Espero que as nossas próximas sejam iguais. 14ª aluna do Colégio dos Magos Caldeus. E me parece que eu terei alguém que tem uma verve, né, um impulso, um ímpeto igual ao meu. Então fica aqui meu beijo no seu coração, tá, minha querida? Então, além do plano dos Colégios dos Magos Caldeus, lembro que isto é um curso que se chama Projeto Caribu. E o Colégio dos Magos Caldeus é, como a aula que eu dei a Márcia ontem, seria apenas vamos dizer assim, o zoom, a explicação de um vídeo que é curto e o assunto é muito vasto. Portanto, de longe, vocês estarão olhando um edifício onde estará escrito Projeto Caribu, é o nome da escola, Curso de Reeducação de Adultos. Quando vocês chegarem no centro da construção, haverá um edifício menor chamado Colégio dos Magos Caldeus. Então, o Colégio dos Magos Caldeus é um edifício menor dentro do edifício maior que é o Projeto Caribu. Então, fica aqui o meu agradecimento, portanto, a todos que têm colaborado, boca a boca, ou seja, de que maneira for, divulgando o nosso canal, nos estimulando, nos dando a força necessária para que nós possamos continuar esse empreendimento que me parecia no início uma impossibilidade. Mas agora o sonho se tornou realidade. Vamos ao vídeo? Vamos! Creio poder decodificar o grande livro no capítulo 3 do livro do Gênesis, onde diz: o rompimento da fraternidade. É esse o fato enfocado no vídeo anterior e vamos começar por ele. Perdeu-se o que não devia ser perdido, o que se chama na saga de Arthur o Graal. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse adquirir um homem com a ajuda de Javé. Aqui Javé não existia. Depois ela também deu à luz Abel. Aqui sim, Abel. El é pai. O pai El. Então você já vê que aqui a merda já está feita. Aparece Javé do lado de El, o que seria impossível, porque El tem mais de 12 ou 14 mil anos
de existência, enquanto Javé tem 1450 anos. E aí colocar os dois juntos é a estupidez, né, que as 5 camadas que cobriram a Bíblia fizeram. Mas, só um alerta, tá? Você poder ler a Bíblia e perceber a porcaria que fizeram nela. Ela não tem culpa. Caim, depois ela também deu Isabel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Então aqui nós já temos a primeira comprovação da nossa tese. Caim se tornou, vamos reler? Abel tornou-se pastor de ovelhas, portanto pecuarista, e Caim se tornou agricultor. Então aí, segundo a ciência, está a grande transformação que vai tornar o paleolítico no neolítico, agricultura e pecuária. Mas há um terceiro ingrediente. Vamos a ele. Mas já temos aqui, através do mito bíblico, aquilo que a história vai corroborar. Então, o homem, bruscamente, a Bíblia não explica como, diz simplesmente que Adão e Eva se uniram, tiveram 2 filhos, um se tornou agricultor e outro pastor. Ou seja, surge a agricultura e a pecuária. Simplesmente assim, aparece. Vamos adiante. E então, Caim chamou seu irmão e disse: vamos sair. Enquanto estavam no campo, Caim se lançou contra seu irmão Abel e o matou. Essa morte nós não encaramos como sendo física. Decodificando o mito, significaria exatamente a ruptura da fraternidade, ou seja, aquela divisão da sociedade que era una, fraterna, irmã, todas filhas do mesmo Deus, e aqui a elite, o mais forte, o mais agressivo, mata simbolicamente aquele que é mais fraco. Assim que nós interpretamos. Então, Caim disse: minha culpa é grande e grave e me atormenta o pecado. Olha só, a culpa. Essa culpa Freud vai explicar da maneira que ele quiser. Mas aconteceu algo. Esse algo que seria essa divisão da sociedade, a morte da fraternidade, vai trazer para o homem uma culpa. Ele vai viver assim. E vai tentar ser feliz assim. Mas nunca mais vai ser feliz. Quebrada a ordem original, feita por Deus, a antiga ordem, a ordem primitiva, agora o homem vai trazer uma culpa por causa disso. E Freud vai tentar explicar. Não adianta, não há explicação. Essa culpa está no fato de que quebrou-se o que não devia ter sido quebrado. Perdeu-se o que jamais devia ser perdido. E aí, essa culpa nós fazemos até hoje. A noção de culpa vem daí. Então Caim disse a Deus: grande é minha culpa e meu tormento. Ainda hoje carregamos essa culpa. Por quê? Não vemos o outro como sendo nós mesmos, né? O eu e o outro somos diferentes. A separatividade se impôs. Então Javé lhe disse: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e foi habitar na terra de Nod, a leste de Éden. Mas foi habitar na terra de Nod, aqui diz. Entretanto, a Bíblia explica que Caim foi para uma cidade. Então, saiu da ordem primordial
e foi para uma cidade. Aqui o texto não diz. Diz apenas que ele foi para a terra de Nod. Mas o contexto bíblico e outras passagens fala que ele foi para uma cidade. E nessa cidade, Caim se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade, agora tá. Então, ao contrário, ele vai para uma terra onde não tem cidade. E agora aparece o terceiro ingrediente. Então, agricultor, ou lavrador, pecuarista, ou criador, e agora construtor de cidades. Aparece o terceiro e último ingrediente. Com a cidade vai surgir o artesanato, vai surgir o homo faber. E aí vão aparecer todo tipo de objetos construídos pelo homem. Ou seja, a cidade traz o progresso. As cidades se multiplicam e se tornam reinos. Os reinos se multiplicam e se tornam império. Estão aqui, portanto, explicados pela Bíblia de modo mítico, os 3 ingredientes que vão fazer com que o homem passe da antiga ordem, desejada por Deus, para a nova ordem, que é o Neolítico. Do Paleolítico, que eu considero o Éden, para o Neolítico, que é justamente a expulsão do Éden. Se recorrermos a um livro apócrifo confiável, é um dos livros apócrifos mais confiáveis, vamos ver a corroboração disso aqui. Eis a visão que tive, diz Enoque. Estava envolto em nuvem e névoa espessa, contemplando o movimento dos astros e dos relâmpagos. Fui levado até o céu. Rapidamente alcancei um muro construído com pedra de cristal. Chamas móveis envolviam seus contornos. Lancei-me no meio das chamas. Entrei numa vasta morada cujo piso estava revestido com pedra de cristal. Querubins no fogo estavam no meio desse céu tempestuoso. Quando entrei nessa morada, esta queimava como fogo e era fina como gelo. Trêmulo, caí com a face contra a terra e tive esta visão. Havia outra morada mais espaçosa, cujas portas estavam abertas diante de mim, e dentro dela uma chama vibrante. Tamanha era a sua glória, magnificência, grandeza, que me é impossível falar dessa figura, ou mesmo do esplendor que a envolve, nem a sua extensão. O pavimento era de fogo. Acima brilhavam relâmpagos e estrelas cadentes, e o fogo era totalmente um fogo coruscante. Examinei atentamente, e vi no meio do fogo um trono elevado. O aspecto se assemelhava ao de alabastro, enquanto que seu contorno se assemelhava à órbita brilhante do Sol, o contorno, a coroa solar. E dele saíam vozes de querubins dando glória. Desse trono poderoso escoavam torrentes de chamas, que eram impossíveis de encarar. E alguém estava sentado sobre o trono. A vestimenta era mais brilhante do que o sol e mais branca do que a neve. Nenhum anjo era capaz de olhar sua face. A face do glorioso, do magnífico, nem era capaz de se aproximar dele. Nem um olho mortal ou nem um olho angélico poderiam contemplá-lo. Um fogo brilhante queimava ao seu redor. Elevava-se também diante dele um fogo de grande extensão, de modo que nenhum daqueles que o cercavam poderiam se aproximar. Aproximei-me tanto quanto pude, cobrindo minha face e tremendo de medo. Então, Adonai dignou-se com sua própria boca chamar-me pelo nome, e disse, Enoque, e eu me aproximei. E ele disse, aproxima-te ainda mais, ouve a minha palavra. Tomou-me e fez-me chegar até uma porta. Eu mantinha os olhos postos no chão. Então dirigiu-se a mim e falou da seguinte forma, Enoque, ó escriba da justiça, vós deveis ir e dizer aos vigilantes do céu, que te enviaram para me suplicar por eles, que não deveis suplicar pelos homens, e nem os homens por vós, porque abandonastes as santas alturas do céu, vossa morada eterna, a queda. Estamos falando agora aqui da queda, a primeira.
para tornar-vos impuros com as mulheres. Por que vos apaixonaste pela filha dos homens? Por que as esposastes? Por que praticaste com ela as obras do filho da terra e deste nascimento à raça ímpia? Aqui nós teremos que fazer uma observação. Um anjo é um espírito puro. Então, como seria possível, então, um anjo unir-se a um ser humano? Mas nós temos na Bíblia, no livro de Tobias, Rafael toma um corpo. Javé aparece diante do carvalhal do Mamre a Abraão, junto com 3 anjos, todos eles com corpo. E, no festim do Sinai, os 72 anciãos que estão lá em cima estão fazendo uma ceia diante de Javé, que tem um corpo. Então, teremos que aceitar pela fé. O livro de Enoque corrobora isso e a Bíblia apresenta isso. A possibilidade de um anjo se corporificar. Vós que sois espíritos celestes, possuidores de santidade e vida eterna, vos tornastes impuros por causa das mulheres. Tomastes as obras da carne, engendrastes no sangue, agistes com aqueles que são apenas sangue e carne. É a repreensão de Deus aos anjos rebeldes que se corporificaram para ter o prazer sexual. Os homens foram criados para morrer. Por isso lhes deis mulheres, a fim de que possam coabitar com elas, engendrar crianças e perpetuar sua raça. Mas vós, anjos, fostes criados como espíritos puros, desde o princípio. Possuis uma vida eterna e não estáis sujeitos à morte. Também não vos dei mulheres, porque espíritos puros devem habitar no céu. E agora, os gigantes, que são os vossos descendentes, preço do comércio do espírito com a carne, serão chamados na terra de maus espíritos. Sua morada será na terra. Gerarão maus espíritos, porque têm no céu por um lado o seu ser, pois são santos vigilantes, e de mim receberam origem. Mas serão maus espíritos na terra, e serão chamados espíritos do mal. Aqui ele está falando da origem do mal. Um enigma que a filosofia nunca vai resolver. Aqui nós estamos falando, portanto, metaforicamente. Os anjos se corporificam, se unem às mulheres, e então a carne e o sangue atraem os espíritos, e eles geram seres que serão chamados gigantes. E esses anjos, aqui em Enoque, não são chamados anjos, são chamados vigilantes, como a gnose gosta. Então, a morada dos espíritos celestes seria o céu, mas é a terra que deverá ser a morada dos espíritos terrestres que nasceram na terra. Os espíritos dos gigantes, ou seja, dos seres nascidos dessa união, serão como as nuvens, e trarão à terra flagelo de toda espécie. Trarão desgosto, a peste, a guerra e a fome. E quando ocorrer a morte de um gigante, onde quer que suas almas andem, assim que abandonem seus corpos, providenciarei, para aquilo que é carne neles, pereça, antes do julgamento. Quanto aos vigilantes que te enviaram para implorar por eles, diz essas inteligências celestes: vós tendes o céu por morada, mas os segredos mais altos não vos foram revelados. Então, os anjos não têm acesso às profundezas de Deus. Entretanto, conhecestes o segredo da iniquidade. Veja, importante isso. Aqui está a origem do mal, que supõe que os anjos se corporificaram, se uniram às mulheres, ou seja, tomando o corpo de carne, tiveram o prazer da carne, o sexo, o prazer, o gozo. E isso será castigado. E engendrarão filhos, que serão chamados demônios, ou anjos maus. Anjos maus? Não, espíritos maus. Dizei a essas inteligências celestes: vós tinhais o céu por morada, mas os segredos mais altos não foram revelados. Estou repetindo. Entretanto, conheceste um segredo, a iniquidade. Revelaste-o às mulheres, por isso as bruxas medievais. A igreja levou isso ao pé da letra. E o vosso coração, nos seus movimentos, multiplicaram o mal sobre a superfície da terra.
Por isso lhes dirás: jamais obtereis minha graça, jamais obtereis a paz. Será então um castigo eterno. Aqui está a ideia de inferno, evidentemente. O livro de Enoque é um livro apócrifo, mas de todos os apócrifos é o mais confiável. Esse episódio é relatado na Bíblia. Não vou demorar muito, mas aqui nós temos algo semelhante, dizendo algo que diz: quando os filhos dos homens se uniram aos filhos de Deus. Aqui, capítulo 6, Gênesis 2, capítulo 6. Quando os homens se multiplicaram sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e desejáveis, e escolheram como esposas todas aquelas que lhes agradaram. Javé disse, não existia Javé, não é? Meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com a filha dos homens e geraram filhos, os gigantes habitaram a terra. É a repetição de Enoque. Então aqui nós vamos perceber por que o livro de Enoque é o mais confiável. Exatamente o que ele disse, com mais detalhes, está aqui na Bíblia Sagrada. E então, esses foram os heróis da antiguidade. Javé viu que a maldade do homem crescia na terra, dos gigantes, gerados pela união dos anjos com as mulheres. E o coração do homem tornou-se mau para sempre. Terrível isso. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou triste. E Javé disse: vou exterminar o homem da face da terra, os homens que eu criei, e juntos também os animais, os répteis e as aves, porque me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Javé. Aqui será o episódio do dilúvio. Então vejam, coincide aqui Gênesis 6 com o que está descrito no livro de Noé. É exatamente igual, só de Enoque, só que Enoque dá detalhes. Então, por isso, consideramos um livro respeitável. Apócrifo, mas respeitável. Estou tentando fazer agora a interpretação de dois livros que eu vou considerar sagrado, porque considero o livro de Enoque como sendo verdadeiro. Acho que foi tirado da Bíblia indevidamente. Deveria constar na Bíblia. E aí, aqui está a explicação do mal, aqui está como é que o homem quebra a fraternidade universal, a antiga ordem desejada por Deus, o verdadeiro sionismo, de Sion, o monte sagrado, o umbigo do mundo, o centro, e será sempre a palavra centro, centro de Umbanda, centro espírito, o meu centro, você devia estar centrado. Essa palavra vai ser mágica, porque vai simbolizar a união de todos em uma única comunidade. Isto é o sentido da palavra centro. Por isso, vamos usar nas expressões: este é um centro de Umbanda, este é um centro kardecista, este é um centro espírita, né? Você é um homem centrado. Você deve reencontrar o seu centro. A centralidade é o objetivo, ou seja, a palavra centro significa não ter saído daquele estado original. Então, esses lugares que são chamados de centros serão supostamente lugares onde se pretende voltar, retornar ao estado original, primordial e primitivo. Por isso se chamam centro. Expliquei? Ficou claro? Então, o nosso projeto Caribu é um centro. O nosso Colégio dos Magos Caldeus é um centro. O professor Marlanf está aqui dentro do centro. É uma pessoa centrada. É isso que nós queremos que vocês entendam. Olha a importância da palavra centro. E essa palavra vai ser na Bíblia
usada, verbalizada, escrita como o Monte Sião. Daí a palavra sionismo. Então, sionismo significará, na sua acepção primordial, o centro da ordem desejada por Deus. O centro onde toda a humanidade será fraterna. Não só toda a humanidade, toda a criação. Importantíssimo, minha gente. Esse é o sionismo verdadeiro. Um centro de poder em que Deus é o rei, em que o seu representante é justo, poderoso e bom. E essa palavra, então, hoje, muita gente usa sem saber o sentido dela. E o sionismo que nós temos é deturpado pelo desgraçado do Esdras. Mas a palavra Sião, vai ser o verbete que vai simbolizar esta palavra centro. Então, tanto faz eu dizer centro, como dizer Sião. Logo, o sionismo verdadeiro seria a ordem original estabelecida por Deus, que vai ser quebrada. Primeiro, por causa do assassinato de Caim, de Abel por Caim. Ou seja, a quebra da fraternidade. A humanidade se divide, se separa. Os fortes e os sábios se unem para escravizar a humanidade. Nós temos aqui, em close, um xamã. Já mostrei várias vezes, mas vou mostrar novamente. Em close aqui, nós temos um xamã, símbolo do conhecimento, não vou dizer sabedoria, ele com seu bastão, ainda na idade da pedra. Então, conhecimento, que vocês podem dizer sabedoria, vai se unir à força. Então, aqueles que têm o conhecimento vão se unir aos fortes. E assim, a união daqueles que têm conhecimento com aqueles que são fortes vão criar uma sociedade nova, que se chamará Período Neolítico. Foi a tese do vídeo anterior que eu estou reformulando. E o centro foi abandonado, foi perdido. Perdemos o centro, que é chamado de Hiperbórea, Avalon, né? O centro do Ártico, não importa. Então, a força vai estabelecer o que é direito, a nova ordem, junto com o xamã. E a magia, que era exatamente o sistema unívoco que fazia com que esse centro permanecesse, vai se degenerar no que nós chamamos de religião. Portanto, a religião nasce da degeneração da magia. Por isso eu não posso, nenhum neurocientista vai usar a palavra religião. Quando o doutor Francisco Ribas, e quando o doutor, esqueci o nome dele, Andrew Newberg, se referem ao estado ideal do ser humano, eles usam a palavra espiritualidade, jamais usarão religião, porque a religião contém em si o germe da maldade, do domínio, da manipulação. Então aqui vai a denúncia. O que é a religião? A união dos xamãs que tomam o nome de sacerdotes e pegam seu conhecimento e, unidos aos fortes, os caçadores, vão fazer um pacto e vão criar nobreza. E a nobreza vai fazer com que surja os mitos divinos. E os mitos divinos, então, vão fazer com que as famílias descendentes dessa nobreza, agora eu já procurei, já pesquisei, já não vou pagar mico, mas aquela figura que eu vou tentar encontrar aqui, né, que é o céu, a terra e a atmosfera. Agora está difícil de encontrar a figura. É Shu. O nome da palavra que eu esqueci é Shu, atmosfera. Shu segura Nut.
e abaixo, no chão, está Geb. Então, seria os 3 deuses que serão os pais da nova humanidade dos gigantes. Ou seja, protegidos pelos deuses. Você vê então que aqui, ó, só quem está debaixo, sob a proteção de Hathor, em todas as 2 figuras. Ó, debaixo do queixo de Hathor é um nobre. Debaixo do queixo de Hathor é um nobre. Ou seja, só eles são filhos de Deus, só eles gozam da proteção do Deus, porque só eles constituem a família divina. Fraturou-se, quebrou-se. A nobreza, então, vai usufruir de um privilégio. Somos deuses. É exatamente as palavras da serpente, Samael. Agora, uma pergunta de um aluno. O que o senhor acha de Samael A1VO? Um idiota, um imbecil, um farsante. Samael é o nome da serpente do Éden. Então, se um mestre espiritual se dá o nome de Samael, ele está dizendo que ele é a serpente do Éden. Se ele é a serpente do Éden, então ele é o diabo. Se ele escolheu esse nome para si, eu vou achar que ele é o quê? Um filho de Satanás. Aqui está a figura que queríamos. Então, aqui, contrariamente, enquanto que em Hesíodo a terra é feminina, aqui é o contrário. A terra é Geb, deitado aqui no chão. E o céu é Nut, é feminino. E Shu está aqui, de braços abertos, sustentando Nut. Vejam como vai haver uma variação de cultura para cultura. Enquanto o céu, na Grécia, é Uranos, estrelado, no Egito, o céu é feminino, é Nut. Uranos, masculino, na Grécia, é feminino no Egito. Enquanto Geia ou Gaia, a terra, é feminina, no Egito, Geb, é masculino. E Shu não aparece na mitologia grega. Esse terceiro personagem, a atmosfera, só vai aparecer na mitologia suméria, como sendo Enlil. Então, de qualquer maneira, é interessante isso, viu? Isso é muito interessante. Você vê como cada cultura cria sua mitologia, até contraditória. Porque aqui o céu é feminino, a terra é masculino. Enquanto que na mitologia grega, Uranos, o céu, é masculino, e Geia, a terra, é feminina. Então, não podemos querer a concordância entre os mitos. Mas o importante é, olhem bem, as famílias divinas. O mito vai dizer que só serão protegidos pelos deuses os filhos dos deuses, que no livro de Enoque diz que são gigantes, serão demônios, serão maus e farão o mal. Ao contrário do que aqui está escrito, então, em ambos os livros, esse eu considero verdadeiro, não devia ter sido tirado da Bíblia, devia constar lá, e aqui na Bíblia nós temos as 3 grandes novidades que trazem misteriosamente, a ciência não sabe explicar como, novidades. A ordem original é quebrada. O centro desaparece. Fica com o nome Hiperbórea, Avalon, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. O centro nórdico. E aí, a palavra centro será, no judaísmo, a palavra Sião. E então o sionismo deveria ser o movimento que manteria esse centro, ou seja, todos dentro de um círculo, vamos dizer assim, celeste, e esse círculo celeste seria a ordem desejada por Deus,
o verdadeiro sionismo. Sion, o monte de Deus, ou o círculo de Deus, é constituído por aqueles que estão dentro do círculo da vida. Então, é isso aí. Terminamos o vídeo aos 35 minutos, porque eu tinha tentado ir adiante, mas não vou. Vou ficar aqui, porque acho que foi claro. Então, desaparece a ordem primordial. Desaparece por um crime simbólico. Não é verdadeiro. Caim não matou Abel de fato. Ali é mito, Gênesis 2. Mas a fraternidade é morta, é assassinada. Mas vai ficar a culpa. Uma culpa que será eterna. Nunca o homem extirpará essa culpa. E ela nos persegue até hoje. Tive uma grande discussão com um filósofo francês, porque ele dizia que maldita seja a Bíblia católica e o cristianismo, porque colocaram dentro da mente do homem a culpa. Não colocaram. Quem colocou foram as nossas ações, que quebramos a unidade primordial, que matamos os nossos irmãos, que nos transformamos aquele que é mais forte e aquele que é mais sábio, se eu posso usar sabedoria, numa elite dos filhos de Deus. E o restante, o lixo, os empregados, os escravos, os servos, a humanidade em geral. Então, a humanidade se divide em dominadores e dominados. Aí está o grande crime. Aí está o assassinato de Caim, matando Abel. Abel, o filho de Deus, representante da ordem que deveria prevalecer, o verdadeiro sionismo, é morto. Por quê? Porque Caim não se acha fraterno. Porventura, eu devo me responsabilizar pela vida do meu irmão? Olha que pergunta cruel. O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Eu não sou ele. Ele não é eu. Ele cria a separatividade. E ele cria a divisão da sociedade em duas classes: dominadores e dominados. Pronto. Isso será representado pelo Graal na saga arturiana, que será a busca do retorno a esse estado. E será sempre no centro, Avalon. A busca ao centro, a volta ao centro. Eu gosto de Hiperbórea. Um aluno me fez a pergunta. Então, eu estou vivendo em Hiperbórea. Eu estou no centro. Eu estou centrado. Eu atingi a individuação, portanto, eu atingi o centro. Cada homem deve atingi-lo. Não é difícil. É um processo psicológico que Carl Gustav Jung dá detalhadamente como sendo o objetivo de cada homem. E se todos voltassem a isso, voltaríamos à ordem primitiva. Eu acho que eu disse o que era necessário, o que era devido, e mostramos assim que, equivocamente, esse livro foi tirado da Bíblia. Não devia. Não devia. Para mim, ele é tão sagrado quanto o cânon. Deveria estar no cânon. E aí, agricultores e pecuaristas. Os caçadores vão se tornar guerreiros. Os xamãs, os magos, vão se tornar sacerdotes. A religião vai dar sustentação, vai criar uma mitologia, vai criar uma mentira para sustentar o monarca no poder. Vai dizer que ele é descendente de Deus e o povo não é. Essa é a essência da religião. Sustentar no poder aquele que é mais forte e que por alguma razão constitui uma elite, seja do dinheiro, seja da força, seja da astúcia. Essa é a religião. Uma degenerescência da magia. A ciência mágica
ciência por excelência, ciência da unidade, é perdida e no seu lugar surge a religião, mentirosamente usando a etimologia de religare. É o contrário, desligare devia ser. Não devia ser religo, mas desligo, porque é a religião que desliga. A magia ligava em um único centro. E a religião vai desligar. O clero, a hierarquia, não se mistura com o povo. Embora João 23 tenha querido fazer isso, não conseguirá nunca. Clericis laïcis é o nome da encíclica. Os cleros, o clero e os leigos são duas castas separadas na minha igreja. Clericis laïcis, o clero e o leigo. A hierarquia é santa. Ela é privilegiada. Sacerdote, cônego, vigário, bispo, arcebispo, cardeal, papa, são a casta. São os faraós de hoje e a sua corte. Logo, tenho que fazer a denúncia. Embora eu seja um homem crente, não me considero religioso. Porque a religião é a degenerescência da magia, que seria um sistema unitário, que considera Deus, a natureza e a humanidade como sendo uma única coisa. A unidade primordial. Deus, a natureza e a criação. O homem. E aí, quem vai quebrar esse estado de coisas que a ciência mágica estabelece e que sustenta durante 14 mil anos, 40 mil anos, a magia prevalece e mantém esse estado de coisas, a velha ordem mundial. E aí a religião vai surgir e a religião vai destruir a velha ordem e vai criar a nova ordem. Essa nova ordem, na sua primeira acepção, é o Neolítico. Pronto. Talvez não tenha sido tão chato o vídeo, mas está dito. Então, espero que tenham compreendido e que vocês façam a caminhada que Jung aconselha. Não é difícil, através da psicanálise, através do autoconhecimento, voltem ao centro. Retornem ao centro. Tanto faz de Umbanda, de Candomblé, kardecista, Hiperbórea, Avalon, né? A sede nórdica, o centro sou eu. Eu sou o centro. Quando eu sei que eu contenho em mim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus, a natureza e o homem. Unidos em uma única mônada. Ou seja, em uma unidade unívoca, ou todo um. Isso é a doutrina mágica. Omnia ab uno et in uno omnia, diz Hermes. E Jesus diz, para que todos sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Resta, portanto, a esperança, diz Paulo. Façam a caminhada. Voltem à unidade. Voltem ao estado primordial. Abandonem a mentira, que piorou. Piorou. Deixou de ser simplesmente aquilo que era no início, e agora nós vemos os príncipes da Igreja Católica, os príncipes que são da Igreja Evangélica, chamados grandes pastores, os príncipes de quaisquer sistema supostamente dito espiritualista, mas falso, porque a religião é uma farsa. Ela não religa, ela desliga. Quem vai religar é yoga. Yoga do sânscrito yuji, que quer dizer jungir, e o tantra, que quer dizer tecer. Essas são as duas correntes que vão retornar, fazer você retornar. Por isso eu voltei ao centro.
pela yoga e pelo tantra. Jung dá um processo mais simples, a psicanálise, a autoanálise. Mas eu voltei pelo tantra, que quer dizer tecer, e pela yoga, que quer dizer unir, jungir. Então não é difícil. Voltem ao centro, por favor. Vamos destruir a desordem. Vamos desconstruir essa falsa nova ordem. E vamos voltar à ordem primitiva, ao círculo, ao centro. Está dito. Meus agradecimentos a todos que viram esse vídeo até o fim. Passei 5 minutos e até o próximo.